Havia na Florença, quando Leonardo chega, duas grandes correntes artísticas. Uma era uma que a gente define como transcendente e a outra imanente. A transcendente se basava no idealismo platônico, buscava uma ideia de beleza perfeita, enquanto a corrente imanente era mais daqueles que eram experimentalistas. Eram grandes experimentadores que queriam melhor entender como que funciona a grande máquina humana e como funciona a grande máquina do universo. É dessa corrente que fazem parte essas filosofias, epicurismo, estoicismo, essas que são meio contra convenções sociais. Claro que é ali que o Leonardo se insere. Então, nesse sentido, o que eu vou falar agora eu acho bastante interessante, que geralmente a gente não encontra em lugar nenhum. Alguns historiadores da arte definiram brilhantemente Leonardo da Vinci como um estoico, que é uma filosofia baseada na razão. Para o Leonardo da Vinci existia sim uma providência que regulava todo o cosmos, mas essa providência ela não é divina, ela é natural. Okay? É uma mente da natureza que ordena, que regula tudo. Okay? Então, é uma mente, a gente vai ver como ele representa isso nos quadros dele, é uma mente que não tem nada a ver com essa mente transcendente, beleza, eterna, alma que vai ascender aos céus, que é da linha transcendente. No imanente é muito mais cru o modo de representar. Tá dando para entender? Eu sei que é um pouco meio confuso. É que tem que fazer o curso inteiro, né, Ana? Para a gente tentar se localizar. Ok. Que ano que nasce Leonardo da Vinci? 1452. Ou seja, no lugar certo, na hora certa. Não tinha lugar melhor para nascer, gente. Século XV, o melhor lugar para estar era Florença. Ele nasce logo do ladinho ali, 20. Mas nasce mal, coitado. Ele é filho ilegítimo. Mas, por um lado, isso foi bom para ele, porque ele não teve que seguir a carreira do pai, que era uma carreira muito chata, que era a carreira de tabelião da República Florentina, imagine. Como ele era ilegítimo, ele pôde seguir o percurso dele. A educação dele é meio sui generis. Ele nunca frequentou muito bem a escola. Parece que ele frequentou a escola de ábaco, mas não ia muito, não. Ele não lia latim, o que era meio complicado na época, porque todos os textos importantes estavam escritos em latim, e ele mesmo se definia um homem sem letras. Sou um homem sem letras, ou seja, eu não leio latim, mas é mentira, porque no fundo ele lia. Pelo menos a gente parece que ele lia, porque quando ele morreu ele tinha 150 livros em latim na biblioteca pessoal dele, então ele devia ler, pelo menos um pouco. Só, 150. Então ele estava assim a par dos estudos de ótica e de anatomia que estavam escritos em latim. Então nós não sabemos muito bem, já que ele viveu na zona rural, perto de Florença, um espírito livre. Nós não sabemos muito bem se o pai dele obrigou ele ou convidou ele a ir para Florença para entrar no ateliê do Andrea del Verrocchio, que era o grande artista da época, o grande mestre lá em Florença. Não é muito famoso, mas ele é mais famoso por ter sido mestre do Leonardo. Os ateliês de Florença não eram ateliês bonitinhos, todo mundo pintando na frente do seu cavalete, não. O ateliê, na verdade, era uma grande oficina. Era quase como se fosse assim, uma fábrica de produção industrial, tinha de tudo. Tinha gente fundindo bronze, tinha gente modelando bronze, tinha gente fazendo escultura em terracota, em mármore, pintando, desenhando, tinha tudo, era uma loucura. E o Leonardo chega lá, talvez em 1464, entre 64 e 69, o Lorenzo Magnífico assume em 69, e ele, com certeza, aprendeu muito com o Verrocchio. Aqui eu coloquei uma imagem do Verrocchio só para a gente ver um pouquinho a representação dele com a Virgem e o menino. Reparem como o menino é um menino bastante infantil, né? Filho do homem, digamos assim, querendo o colo da mãe, interagindo com a mãe, pouco consciente talvez do seu destino. E outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção são as roupas, os panos. Eles davam muita importância para o estudo dos panos, do caimento dos panos no ateliê do Verrocchio. Isso é uma coisa que o Leonardo da Vinci vai levar muito a sério. Eles faziam manequins
vestiam esses manequins com diversos tipos de pano, porque cada pano, cada tecido tem um caimento. Então eles embebiam, digamos, na cera e colocavam no manequim e estudava como que esse pano fica volumoso ou menos volumoso e como que ele cai. Então, esse estudo dos panos é quase como um gênero autônomo de pintura, entender como que você pinta panos. E aqui, claro, a Madonna aqui eu falo Madonna, né, a Virgem, do Verrocchio, claro, não é uma virgem da época de Cristo, é uma virgem bastante florentina, né, bastante europeia. A roupa dela é da alta burguesia florentina. E isso a gente vai ver também nas obras do Leonardo. Já o Verrocchio, ele já pertencia a essa linha que eu falei imanente. Ele já traz uma ideia de beleza transitória, uma beleza ligada aos sentidos, não transcendente, não é uma arte que nos convida para a contemplação, mas sim para a narração. E mostro aqui, só por curiosidade, uma estátua em bronze do ateliê do Verrocchio, a qual dizem que é o retrato do Leonardo da Vinci jovem, quando ele chegou lá. Se realmente for, e é o que tudo indica é o registro mais novo que nós temos, dele mais jovem, digamos assim, é o primeiro registro das feições dele. Dizem que o Leonardo da Vinci era muito bonito. Que ele era loiro, de olhos claros, um corpo atlético, super bem proporcionado, e ele gostava de se vestir de um modo meio excêntrico. Enquanto todo mundo estava usando umas saias assim que vinham até abaixo do joelho, pretas e tal, ele vestia vermelho, bem berrante, até a coxa só. Ele era bem alternativo. Era provavelmente um jovem belo e alternativo, esse jovem que foi para o ateliê do Verrocchio. Talvez, então, realmente tenha sido ele a fazer o modelo. Esse Davi não foi a primeira vez que foi feito assim em Florença, já tinha sido feito pelo Donatello, mas o Donatello tinha feito ele completamente nu. Mas aqui ele está vestido e, aparentemente, é o rosto do Leonardo. E enquanto Leonardo estava no ateliê do Verrocchio, é que vem a primeira obra que se atribui a ele. Quantas pessoas já viram essa obra? Interessante, nem a metade. Essa é a primeira obra que se fala, não é inteiramente de Leonardo da Vinci. No ateliê do Verrocchio, assim como depois o Leonardo, quando ele tiver o seu próprio ateliê, vai ser a mesma coisa. Ele não deixava os seus discípulos pintarem logo de cara. Você só ia poder pintar efetivamente quando você tivesse uma maturidade já elevada, quando você já estivesse lá com seus 18 anos. Até então você só fazia desenhos, ou então umas pinceladas aqui, outras aqui. Por quê? Porque a ideia era que você soubesse desenhar um corpo humano à perfeição sem ter que olhar para um corpo humano na sua frente. Você tinha que aprender a desenhar tão bem, aí sim você podia pegar no pincel. Então ele deixa o Leonardo pintar pela primeira vez um detalhe desse quadro. Que detalhe que é? O que o Leonardo da Vinci pinta? Um dos anjos, né? Qual dos dois? O da frente? O mais bonito. O da frente, exatamente. Leonardo da Vinci pinta esse anjo, que está na pose mais incomum, claramente. Não a têmpera, mas sim a óleo. Era uma outra técnica que estava já em moda. A diferença é que a têmpera se mistura o pigmento com o ovo, a óleo se mistura com óleo, e a pintura a óleo ela nos dá mais possibilidade de trabalhar na pintura, de esfumar a pintura, porque como ela seca mais devagar, você vai passando várias camadas, vai ficando mais translúcido. O Leonardo, inclusive, às vezes botava o próprio dedo para esfumar. Hoje em dia, nos infravermelhos, eles conseguem ver, às vezes, os dedos do Leonardo da Vinci. Então, claro, já fica uma pintura mais delicada, né? Com pouca, quase nada de linha. Tudo bem que não dá para a gente ver maravilhosamente bem, né? Mas quando nós formos para Florença, nós virmos na nossa frente, vocês vão ver como esse anjo brilha. Então, dizem que o Verrocchio, quando viu essa pintura, ficou horrorizado e nunca mais pegou no pincel. Ele achou que o Leonardo da Vinci tivesse pintado melhor do que ele e falou, oh, meu Deus, ele me passou. Mas não sabemos se é verdade, mas efetivamente é uma história que nos mostra fala sobre um discípulo que passou o mestre. Ele passou o mestre.